Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza, essa Dani Bélico, minha sócia. Se você é novo por aqui, tá chegando agora já, ativa o sininho, segue o canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Toda segunda-feira, às 19 horas, um conteúdo de qualidade aqui para você. E o episódio de hoje é patrocinado pela Clap Tickets. Se você está querendo fazer um evento, precisa de uma plataforma, essa é uma ótima plataforma para você fazer. Nós, protagonistas, usamos a Clap, assinamos embaixo, te garantimos, é a melhor taxa do mercado, as taxas que tem por aí são mais altas. Você recebe em D+1, quando a gente olha para o mercado, é 15 dias, 30 dias para você receber. Gente, lá é sem burocracia. D+1 você já recebe. Então, Clap Tickets, clica aqui no QR Code, você vai saber todas as condições especiais que eles têm para você, porque eles trabalham com venda de ingressos personalizada para o seu negócio. E vou chamar aqui a Grazi, uma querida, faz tempo que ela estava enrolando para vir aqui e não acerta a agenda, não sei o que, mas hoje Tava deu difícil. certo. Tenho certeza, né? Vai ser incrível. Vai passar rapidinho, porque a gente vai bater um papo gostoso aqui com a Grazi Viana. Um prazer, querida, tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. O prazer é meu. Vocês são as queridas, a gente já se conhece há tanto tempo, né? E eu tava adiando, realmente tinha vários outros compromissos e eu queria estar bem preparada para estar aqui hoje. É um prazer, vai ser um bate-papo excelente. Que sorte a nossa que deu certo, Deu né? certo. A minha Estamos também. ansiosos. E aí, conte pra gente aí, vamos contar um pouquinho da sua história, quais as novidades que estão chegando por aí. Tem bastante coisa. Na verdade, eu venho do mercado de tecnologia, né? Eu sou CEO da M2 Cloud Security. A gente está no mercado há 25 anos. E nos últimos anos eu comecei a desenvolver conteúdo. Há, sei lá, 7, 8 anos eu comecei a escrever news para o LinkedIn para falar sobre tecnologia para negócios, né? Que é o nosso foco de tecnologia não é para técnico, né? É para o dono de negócio, é para o gestor de finanças. E eu acabei sendo convidada para participar de algumas obras. E eu trouxe aqui para vocês hoje. Eba! Nossa! A gente adora. Então, assim, esse aqui é um livro, Mulheres na Tecnologia 4, que é uma, na verdade, é um selo que ele celebra trajetórias femininas, então ele fala da trajetória de mulheres em tecnologia. Tem eu e mais algumas aqui. Que demais, Duas gente, queridas, olha maravilhosas, só. então quero deixar com vocês. Maravilhoso. E gente, mulheres na tecnologia tiveram que desbravar, né? Com certeza, esse universo, não? E ainda estamos, né? Ainda estamos. Mesmo, vocês vão ver que tem várias mulheres aí, já está na 4ª edição, eles já estão lançando, acho que a editora já deve estar preparando a 5ª. Então tem bastante mulheres, tem mulheres fazendo muita diferença nesse mercado, mas a gente ainda tem que desbravar. Sim. O tempo inteiro a gente tem que se provar, vocês sabem disso. Vocês estão no mercado, não é o de tecnologia, mas a gente está se provando o tempo inteiro. Por falando em se provar, eu escrevi um capítulo deste livro aqui, IA por Mulheres, que é uma coletânea maravilhosa de profissionais incríveis sobre inteligência artificial de diversas áreas. Então, eu escrevo um capítulo sobre implantação de IA nos negócios. Nós temos aqui o prefácio da Dora Kaufman, que é uma querida, maravilhosa, é uma super referência. E esse livro ele foi lançado em Harvard no ano passado. E lançamos em São Paulo no final do ano. A Dani esteve lá com a gente. Estava lá. Eu não pude. E assim, é muito de coração isso aqui. Quero deixar com vocês. Quero convidar quem quiser ler. Ele está à venda na Amazon. Vale muito a pena. Então, para se aprofundar nos temas, e só tem mulher fera. E eu tô muito orgulhosa, muito assim, exibida de estar nessa lista, gente. Mas você merece, né, Gra? Eu também tô orgulhosa por elas, viu? Porque aqui a gente apoia projetos de mulheres, obviamente, porque a gente acha que a gente tem que pegar essa potência toda mesmo e colocar pro mundo, né? Porque nós podemos estar onde quisermos. Não é? Isso. Inclusive, falando de IA. Falando de IA e falando do que a gente quiser. Da tecnologia. Conta um pouquinho aí pra gente da sua história, né? Como é que chegou até a autoria dos livros? Bom, minha formação básica, ela não é tecnologia, né? Ela acabou sendo forjada muito mais em experiência, em tecnologia, e depois da experiência que eu fui fazer algumas formações e certificações, mas eu me formei em comunicação em 2000, né? Então, assim, a minha veia aqui, ela é criativa, ela é de comunicação, né? De marketing, de estratégia de negócio, e eu
eu trabalhei, né, mas eu sempre trabalhei em mercado masculino. Então, assim, eu trabalhei na ABNT, na área de marketing, eu trabalhei em auto center, então, assim, gerente de vendas de pneu, pra ter ideia. E aí, eu conheci o meu marido, que era técnico em TI, a gente namorando, e ele atendia algumas empresas e tal, a gente resolveu fazer isso de um negócio. Falei assim, bom, vou juntar o que ele conhece, né, que ele era um profissional muito bom, ainda e vou juntar o que eu vi aqui de mercado, a minha mente criativa, e a gente vai fazer disso um negócio, porque o futuro vai depender de tecnologia e cá estamos 25 anos depois, Pois é. provando que eu estava certa, né? E ainda sócia do marido, né? Isso, Que é outro desafio, né? Porque também tem isso, mas, né? mas funciona muito bem. A Que gente bom. funciona muito bem. E aí eu mas fui com essa cabeça mais voltada para vou fazer o comercial e o marketing, e ele vai fazer o técnico, e técnico não é para mim, aquela coisa toda. E eu acabei entrando muito nos projetos, né? Você não consegue vender nada sem você entender. Então eu Sim. comecei a entender como a tecnologia funcionava para o cliente, que é uma dificuldade, né? Quando o técnico, de modo geral, ele vê a ferramenta. Sim. Ele não vê esse uso, ele não vai buscar esse resultado. Então, quando a gente fala hoje de CX, de jornada do cliente, a gente fala isso em tecnologia, é desconhecido para muitas empresas. Então, eu Uhum. sempre tive esse olhar do cliente. Por que que ele usa isso, né? Que diferencial traz? Por que isso, não aquilo? Então, eu fazia perguntas, assim, chatas mesmo. De usuária, né? Explique para uma criança de 5 anos. Eu fazia as perguntas da Comunicação, criança né? de 5 anos. Isso. E isso ajudou muito na forma como a gente se relaciona com o cliente. E aí, porque uma das nossas marcas, né, uma das nossas chaves, realmente, do nosso DNA, é esse contato próximo com o cliente, que foi criado lá atrás. Então, a gente consegue entender para o que o cliente usa e ir adaptando. Então, a nossa empresa, ela tem soluções, nuvens, licenciamento, segurança, mas é uma boutique, porque é tudo muito personalizado para o uso do cliente. Né? A gente não é a caixinha pronta nunca, assim, a gente nunca faz um igual. É muito bacana isso. E de entrar nesses projetos, eu acabei entendendo de tecnologia na parte prática. A gente, né, no decorrer do tempo, a gente formou equipes, então tem equipes que entregam realmente o técnico, mas a gente consegue olhar para o cliente e sugerir o melhor caminho. E isso me deu muita base. E aí, no meio dessa jornada, eu acabei me especializando em privacidade de dados e em segurança, e fiz também treinamentos de IA mais recente, então, para poder entregar essa retaguarda para o cliente, porque não basta ele usar a tecnologia, ele precisa usar o que é coerente para o negócio dele, o que ele consegue pagar, porque a gente também faz Sim. gestão de custo para esse cliente, mas que tenha segurança, que atenda a lei, LGPD, legislação independente, né? Tem legislações dentro de mercados específicos, com o uso de dados, e que ele esteja seguro. Então, ele atende a lei, ele paga o que é justo e ele está seguro. E é a segurança dos dois lados, né? Porque a segurança dos dados do cliente, mas também da empresa, né? Porque às vezes, Exato. e aí você empreendedora, se não olha para isso, começa a olhar. Exatamente. Você precisa garantir os dados dos seus e os do cliente que você atende, porque você é responsável. Sem dúvida. A gente tem essa preocupação do lado de cá, né? Porque a gente sabe o impacto disso, né? Embora hoje em dia os dados sejam fáceis de acessar em qualquer lugar, né? A gente também fala muito, né? Vê muitas coisas acontecendo, mas o máximo que a gente puder, né? Proteger, a gente tem que fazer, né? Sim, sim. E outra que a questão do dado é o uso que se faz depois, né? E saber que, putz, não, foi naquela empresa, né, que ocorreu aí um vazamento, né, de dados, enfim. Então, tem toda uma questão crítica, né, de compliance, né, Justamente. das empresas. Eu estava participando de um painel ontem e fizeram essa provocação, né? A empresa, qual é o principal desafio da empresa adotar a inteligência artificial hoje? Não é a inteligência artificial. Na verdade, falta a retaguarda de governança de dados dentro do negócio, né? Falta uma documentação do que se tem de tecnologia, onde estão esses dados, quais são essas bases. Porque se eu uso tecnologia, eu não tenho governança, eu não tenho segurança, quando eu coloco uma IA, eu só amplio esse risco. Verdade. E aí eu perco totalmente o controle. Se eu já não tinha o controle antes, quando eu chego aqui,
tá no mundo, né? Eu perco de todas as formas. É. Então, Aham. assim, a exposição pode ser muito maior. Então, eu falo de dados pessoais, a gente fala porque é comum a todos, mas eu tenho dados de propriedade intelectual. Sim, Então, sim, você imagina uma construtora, uma indústria, estou desenvolvendo um protótipo, isso sim. vaza. Alguém jogou numa IA para fazer uma pergunta, de repente, Falou o dados, projeto todo. informações que não poderiam estar ali. Nossa, Então, sim. é muito complexo, né? Então, é necessário ter cuidado e organizar a casa antes. Falo sempre, vamos começar pelas bases, né? E a gente começa construindo isso para ele chegar na IA preparado e maduro. É porque às vezes o que acontece é que a empresa cresce de repente e aí também o empreendedor tem que voltar alguns passos para organizar isso, né? Tipo, putz, maravilha, cresceu, mas espera, vamos organizar também como é que tá isso e até seja na parte de proteção, seja na parte também de custos, né? Porque também vai crescendo, vai tendo uns penduricalhos, vamos dizer assim, mas Vai de que forma comprando que eu sistema que não organizo, Vai precisa. comprando, né? vai comprando sistema, vai comprando licença, aí põe numa nuvem achando que está seguro, e não está seguro, esse contrato se renova anualmente, vira uma bola de neve. Uhum. Então, quando a gente fala de custos, existe um estudo, a FGV lançou há 2 anos um estudo afirmando que 15% dos custos de TI são desperdício. E é Nossa. verdade, 15% é o mínimo. A gente já viu muito mais, né? Então, estava fazendo um documento essa semana para uma empresa que estava desperdiçando só num contrato de licenciamento Microsoft de Office 365. Por mês, quase R$ 6.000. Nossa. Aí no ano, R$ 60.000. Então, assim, com R$ 60.000, ele poderia investir em outra coisa, e não é uma empresa pequena. Então, se a gente leva isso para uma outra dimensão, né, de uma Sim. empresa maior, aí eu estou falando de um contrato. De repente, aí ele tem uma nuvem que ele contratou para abrigar um sistema. É, ninguém olhou, a tecnologia, ela evolui. Às vezes, esse data center criou estruturas mais baratas, que entregam um melhor serviço, e não foi atualizado, porque ninguém olhou. Aí está Uhum. funcionando, a gente não mexe. Ou o backup que está lá parado. Então, assim, tem muitas coisas que as empresas estão pagando em tecnologia hoje, que elas não usam, muitas que elas não precisam, e ninguém parou para olhar porque não deu problema, né? Só para olhar Pois quando dá é. Aí problema. vem a Grazi para a mulher que abre a caixa preta da TI. E ó, Na verdade, esse título foi criado na internet, né? Que abriu a caixa preta. A caixa preta, a gente começou a falar da caixa preta há uns 4 anos. Porque justamente por essa sobreposição de ferramentas e a falta de conhecimento mesmo em TI. Lá no começo, quando a gente começou a empresa, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a TI tinha um dono que era a área de TI. Então, tudo que comprava passava pelo TI. sim. Então, o TI tinha minimamente as notas fiscais e sabia tudo que existia. Com, né, a popularização das ferramentas, cada área compra tecnologia sozinha. É. Então, ficou uma série de recursos que não tem dono e não tem documentação. Então, nós lançamos um produto focado em governança, onde primeiro a gente entendeu o que ele tinha, para depois a gente entender para que serve e quanto custa, e onde tem risco. E aí é uma jornada em alguns passos, que a gente conseguia mapear e entregar tudo, o processo, e aí criou-se esse jargão da caixa preta, porque é uma caixa preta porque ninguém sabe o que tem dentro. Sim. Muitas vezes nem o TI, coitado, ele está lá no dia a dia, né? O técnico está lá no dia a dia apagando incêndio, e não teve tempo realmente para fazer, não inventariar os equipamentos, né? Não saber o que se tem de licença. Isso acaba custando mais caro para o negócio e abrindo riscos aí que não são visíveis. Então, a gente abre a caixa preta sim, a gente traz transparência para ela, a gente ajuda o CFO a gastar menos e ajuda o TI a trabalhar melhor, Olha que Com maravilha, certeza. né? né? Porque ele Otimiza, né? otimiza, ele diante dessas ferramentas, ele consegue planejar o dia dele, porque a gente mapeia onde é que tem problema. Problemas recorrentes custam caro. Às vezes ele gastou horas ali trabalhando. E a hora ninguém conta, né? Mas é despesa. Então, se eu estou gastando um dia da minha vida para resolver o mesmo problema e depois eu faço de novo, talvez é mais fácil trocar aquilo, né? E aí eu vou usar essa hora para outra coisa mais produtiva. Então, a gente faz isso e ajuda a empresa a crescer mesmo e a usar o que é adequado para ela e o que ela pode pagar. Um olhar de fora sempre acrescenta, né? Porque também tá
queira ou não, tá todo mundo ali no seu dia a dia, nas suas áreas, o dono, a dona lá também, né, fazendo tudo andar. E um olhar de fora, além do mapeamento e do diagnóstico, você traz ideias diferentes. Ah, mas isso Sempre. precisa funcionar desse jeito ou pode funcionar de um outro jeito, né? Justamente. E aí você vai otimizar e, claro, pode ter, inclusive, a economia, mas também otimiza processo também, não só a TI, né? Você Sem acaba dúvida. olhando para o funcionamento A do gente dá negócio, pitaco em né? outras coisas também. É. A gente dá pitaco em outras... Até porque, como a gente tem bastante experiência, já vimos tantas coisas acontecer. Então, às vezes, é um cliente que quer fazer uma migração de sistema e a gente... Isso caso real. Nós identificamos que o problema dele não estava só na tecnologia, mas estava numa atualização de sistema que não tinha sido aplicado e essa empresa não estava fazendo substituição tributária há mais de um ano. Meu Ai, Deus. Então, assim, milhõezinhos se foram nessa Nossa brincadeira. Senhora, imagina, né? O nossa, perrengue. a gente imagina. Imagina o perrengue da área tributária. Porque não atualizou por quê? Porque o servidor não cabia, né? Não aguentava. E aí a gente não queria investir. E aí Gente, você deixou de uma investir. economia que Você saiu deixou de cara. investir 50 mil, 100 mil e perdeu 1 milhão. É Meu isso. Deus. Então, precisa olhar realmente porque é importante. E é importante. Tem que Muita ser esse gente não olhar dá- neutro mesmo. Porque às é. vezes quando você tá dentro da operação, o que acontece? Você, depois eu vejo isso, né? Na hora eu resolvi isso. Aí vem alguém de fora e traz isso com os benefícios da transformação disso, e a Uhum. pessoa começa a olhar para aquilo diferente, né? Fala, puxa, eu não tinha pensado por esse lado. Ou às vezes não tem nem conhecimento técnico sobre o assunto e fala, poxa, nunca imaginei que podia ser isso. E de repente alguém de fora traz essa sementinha ali É. e faz toda a diferença, né? Mas às vezes a gente está em consultoria em outros negócios da mesma área e você traz benchmark. Olha, eu vi tal empresa está fazendo dessa forma e está funcionando. Uhum. Né? Por que você faz assim? Quando a gente vai fazer mapeamento de dados para proteção, né, de LGPD, a gente entra em todos os processos desse dado. E assim, e sai muito, e eu gosto de fazer ao vivo com o cliente, a gente vai discutindo. Tá, mas por que isso? Aí eu faço o que você falou, faço do jeito que você falou. Por que você faz desse jeito? E se fosse desse? Né? Às vezes eu vou matar ali 2 processos, às vezes são 2 cliques, às vezes são 2 pessoas, às vezes, nossa, eu mapeei aqui, mas você sabia que o RH tá fazendo a mesma coisa? Né? Vocês poderiam realmente, de repente, conversar Integrar, e sei lá. otimizar isso? É a otimização do processo como um todo, né, Grazi? Não é só um pedaço, né? E o importante é como você tem essa expertise, né, de olhar o todo, né, para depois trazer as ações necessárias, eu acho que faz total diferença também, né? Com certeza. A gente consegue opinar com propriedade, né? propriedade. Com experiência. E você tem muita barreira, assim? Porque às vezes o gestor, o dono te contrata, mas chega lá no... Não vamos Verdade ver. seja dita, na hora que você chega na área, lá, o dono da área, o dono do território ali não quer muito, tem os perrengues, não tem? Não, quando a gente entra, quando ele efetivamente contrata, a gente já teve muitas conversas antes. Porque não é algo que se vende Não, assim, né? Você não demora. compra de prateleira. Sim. Então, é uma compra de confiança. Então, a gente vai construindo essa jornada junto com ele. Às vezes não tá bom, às vezes eu preciso ajustar isso. Geralmente, quem compra é o CFO ou é o CEO da empresa. Muitas vezes se traz o TI. No passado, tinha alguns TIs mais existentes. Hoje em dia, eu vejo já isso mudando, porque esses profissionais estão sobrecarregados, então eles entendem que é uma ajuda. E sempre foi. Sim. A gente nunca quis o competir olhar. com esse TI, porque a gente sente a dor dele no dia a dia. Então, hoje a gente, uma mudança, né? Muitos TIs têm procurado a gente para pedir ajuda. E isso faz muita diferença. No passado, a gente tinha a resistência do TI, porque ele achava que eu ia roubar o emprego dele. Exato. E não quero isso. Não Mas é o pelo objetivo. contrário, né? Às vezes você pode até ajudar a emplacar alguma mudança Não, que a gente precisa fala, ali, não, né? a gente vai te ajudar a ser gerente, a gente vai tá te junto, ajudar né? a ser CTO, a gente vai te ajudar a ser estratégico. Eu quero tocar o meu negócio, não quero tocar a sua área, querido, não, né? não, você vai ser feliz aí, eu vou ser feliz aqui, que eu puder te ajudar, eu vou. Então, a gente faz muitas vezes o apoio como CTO, né, a gente faz o CTO para esses negócios, num apoio mais gerencial mesmo para esse profissional trabalhar melhor.
Um apoio estratégico. E aí, com essa troca, esses profissionais, eles vão se tornando estratégicos e essenciais dentro das Sim. empresas. Porque deixa de ser um mero Operacional, operacional, né? ali fica só apertando parafuso. Então, ele deixa de ser um mero formatador de máquina, né? Ele vai virar realmente uma mente mais Faz estratégica. parte do negócio mesmo ali, né? Tá? Sim, Parceiro do negócio. sim, quando a gente fala de IA, é muito importante que a empresa seja vista de forma integrada. Até para que se cria uma IA para o negócio, uma IA única, a gente precisa ter integração tanto das áreas quanto dos dados, ter curadoria, e essas lideranças precisam conversar, senão o projeto não vai entregar resultado. Verdade. Você trabalha com treinamento também? Fazemos treinamento na área de privacidade e na área de segurança. Então, dentro do projeto de privacidade, uma das primeiras fases é um workshop para se explicar, né? Eu vou mexer na sua rotina, eu vou fazer mudanças na sua rotina, no seu processo de trabalho, eu preciso te explicar por quê. Então, a gente faz para criar cultura mesmo, né? De proteção de dados, de privacidade, a gente vai explicar para esse profissional o que e de privacidade, de segurança da informação, a gente faz também. Como se proteger, o que é phishing, minimamente, para depois a gente entrar com as ferramentas. Então, no processo de segurança, a gente faz um teste de phishing oculto, né, para os usuários, para entender a maturidade. Depois a gente, com base nesses relatórios, a gente faz esse workshop abordando os principais riscos que eles possam estar expostos, e depois a gente vai para os processos e para as ferramentas que ele usa, para a gente poder integrar tudo, né? E no final, aí a gente fecha de novo com outro treinamento, abordando tudo, e para a gente poder construir política de segurança. Quando eu falo política de segurança, não é um documento, e não pode ser um documento Não. só. É o dia a dia, top-down, né? ele precisa ser Tem que construído ser junto. vivido, né? Então, todo dia. se eu conheço com quem eu estou falando, se a gente faz essas interações, vamos construindo essa política junto com o time. Sim. E aí o RH entra e auxilia, e ele vai trabalhar essa cultura posteriormente. Mas a interação com o usuário ela é muito essencial. E acaba que a implantação ela vai bem mais tranquila. A né? gente faz pesquisas também de antes e depois de migração, para entender a percepção deles, para entender dificuldades. E assim, né, queira ou não, a maior parte do seu trabalho acaba sendo preventivo, né? Mas já teve algum caso o pessoal te liga assim desesperado, tipo, meu Deus! Vários. Vários. Tipo, quase toda semana, né? Não, hoje teve uma época que tinha muito, era muito mais frequente. Hoje ainda acontece, a pessoa liga porque entrou um ransomware aqui, eu preciso recuperar, que é o ransomware, para quem não conhece, é o sequestro de dados. O hacker, ele entra através de uma mensagem de phishing, que é aquele que vai com um malware ali dentro, e você clicou, ele entrou na rede, ele vai investigar essa rede até ele achar alguma a coisa base interessante. de dados que seja importante e valiosa para a empresa. Ele criptografa isso, como se fosse um arquivo zipado, e aí todo mundo chega para trabalhar e tem uma mensagem lá na tela Tipo dizendo: sequestro mesmo, você foi sequestrou os sequestrado, eu vou te cobrar caramba. X bitcoins nessa conta, senão eu não Nossa. libero. E aí as ameaças são: se você me pagar, eu libero. Se você não me pagar, eu vou vender seus dados na Deep Web. Então, enfim, tem vários. E são gangues de ransomware mesmo que fazem isso ao redor do mundo. Parece filme, né? E aí como faz? Tipo, negocia aí? Olha, o que a gente recomenda é que a empresa não pague. A gente tem casos de grandes empresas, se vocês pesquisarem na internet, tem casos de grandes empresas que pagaram porque acharam melhor não correr o risco. Mas aí é o preventivo. Você precisa ter estrutura segura, você precisa ter backup, você precisa ter um usuário treinado para ele não clicar nesse phishing e evitar que isso aconteça. Se isso acontecer, você precisa ter uma cópia dessa informação. Você não paga para ele, você tem uma cópia da informação, a gente sobe e paga, né? Literalmente paga para ver. Por quê? Muitas vezes eles pedem o resgate, mas essas senhas de criptografia são códigos gigantes. Você não tem garantia, você está negociando com um bandido. Que garantia você tem que ele vai devolver? Então, assim, né? É meio vago. Então, o melhor é prevenir, e se acontecer mesmo assim, você não paga porque você já tem retaguarda. Porque a gente sempre diz em segurança que não existe segurança 100%.
Não existe mesmo. Você pode ter todos os guarda-reios possíveis e o usuário clicar. Você pode ter o que a gente chama de ameaça day zero, né? Que é a ameaça nova. Você pode ter uma ameaça nova que as ferramentas ainda não conhecem. Uhum. E até criar as vacinas, os antivírus, ele entrar. Mas aí você precisa ter as retaguardas para você ter cópia disso, para você saber como reagir. Aí é o plano de continuidade de negócio. A gente fala, o disaster recovery, né, que é a recuperação, e a continuidade do negócio. Quanto tempo eu vou ficar parado até eu me recuperar? Então, a gente faz essa pergunta. Quanto tempo a sua empresa suporta ficar parada até uma recuperação? Né? A gente teve casos, é muito comum casos acontecerem perto de Black Friday, no final do ano, quando as empresas estão fechando seus balanços, né? E aí, às vezes, uma empresa, será que ela suporta ficar 3, 4 dias fora do ar, sem emitir eles vão nota? pegar o momento Fora mais o prejuízo, crítico, né? Então, quanto tempo? Aí, será que o seu cliente vai esperar esse produto sair tanto tempo? Então, são coisas que precisam ser vistas. E aí, no plano de segurança, nessa estratégia, a gente cria também um plano de continuidade caso tudo dê errado. Você acredita que já tá acabando? Mas já. Mas já. Mas tinha tantas perguntas. Eu também. Como que a gente faz? A gente vai ter que fazer Você vai ter que vir outro episódio. Vai ter que vir. Desses territórios que, por mais que fala assim, pra gente tecnologia, né? Principalmente aí se você é mais novo, já nasceu nesse mundo, acha que sempre existiu. Não existiu. Tem muita adaptação ainda, né? E nos negócios, gente, se você não entrar nessa onda aí, fica para trás, e pode ficar para trás de várias formas, ou por falta de atualização, ou de repente até, né, ser vítima de alguma coisa desse tipo, né? Então é um tema super necessário. Então volte, por favor, para contar um pouco mais. Mas antes tem aquela pergunta, né? de $1 milhão. Pergunta aí. Bom, eu acho que ela já nasceu protagonista, mas a gente... Em que momento que você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista da sua vida? Eu sempre fui muito protagonista, porque eu venho de uma família cheia de mulheres protagonistas, assim. Eu vou deixar um beijo para minha avó. Minha mãe não tá mais aqui, as minhas tias são maravilhosas e todas elas são protagonistas na vida delas. Nesse negócio, eu achava que eu era só um suporte, né, da área técnica. Sempre achei. E aí, de 10 anos para cá, eu descobri que não. Eu comecei como um apoio comercial para uma área extremamente técnica que eu achava que não era minha. Então, eu sempre achei que não era meu, que eu estava ali como um apoio. E eu descobri no meio da jornada que eu era boa nisso e que eu podia também fazer diferença. Eu falei, poxa, de tanto, né? Meu marido mesmo falava e as meninas conheciam as pessoas do livro e me pediam conselho e eu me capacitando cada vez mais. Eu falei, puxa, eu acho que eu sou mesmo, eu sou protagonista. Mas eu não aparecia muito. Então, quando eu comecei a escrever, aí há 10 anos atrás, eu acho que eu assumi esse protagonismo. E depois que eu fiz isso, várias outras mulheres surgiram. Uhum. E isso é muito legal, porque eu acho que quando uma mulher se torna, né, protagonista em uma área especificamente masculina ou diferente, ela acaba trazendo várias outras. Sim. Então, eu tenho essas protagonistas maravilhosas que me inspiram da minha família, mas eu acabei me tornando inspiração para outra geração. Que Você passa a ser referência delas, né? Isso é muito legal, isso é motivo de orgulho. Nossa, Eu sou mãe de menina, então assim, eu tenho uma outra protagonista na minha casa que sim, sangue nos olhos, Que né? linda. Então a gente acaba virando referência para essas e para outras que a gente nem imagina. Sim. Que às vezes nem conhece. Nem conhece. Que vê alguma coisa sua na internet e fala, poxa, eu quero ser assim quando eu crescer. Não, e aí quando eu falo, vou fazer uma mentoria, eu faço mentoria, e aí uma jovem fala assim, puxa, em algumas ONGs e tal, mas eu escolhi você, e você fala assim, puxa, que legal, né? Então tá funcionando, tá valendo a pena. Muito legal, dá um quentinho no coração. É verdade. Falo, nossa, valeu a pena. Querida, foi um prazer. Muito obrigada. Uma delícia ter você. Obrigada. Viu? Obrigada pelo livro e Prazer volte, foi porque meu. é uma honra ter vocês conosco. mandem aqui nos comentários que eu volto. É isso, gente, manda aí. Se tiver pergunta, tal, também. Pode me procurar Divide. também, né, no LinkedIn lá e a gente Como é que o pessoal te conversa. acha, Grazi? Graziele Viana, eu tô no LinkedIn. Tem as redes sociais da M2 Cloud também. Vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, fazer comentários e
Enfim, tô à Já disposição. aproveita aqui nos comentários, já deixa que a gente já depois direciona Com pra ela. certeza. É isso. Obrigada pela audiência. Obrigada, gente.